Atos 10, 34. Diz assim a palavra do Senhor, Atos 10, 34 em diante. E, tomando a palavra, Pedro disse: na verdade, reconheço que Deus não trata as pessoas com base em preferências, mas em qualquer nação, aquele que teme e pratica o que é justo lhe é aceitável. Ele enviou a palavra aos israelitas, anunciando o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Essa palavra, vós bem sabeis, foi proclamada por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou, e diz respeito a Jesus de Nazaré, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus era com ele. E somos testemunhas de tudo quanto ele fez, tanto na terra dos judeus como em Jerusalém. Mas eles o mataram, pendurando-o no madeiro. Deus o ressuscitou ao terceiro dia e lhe concedeu que se manifestasse não a todo o povo, mas às testemunhas predeterminadas por Deus, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. Ele nos ordenou que pregássemos ao povo e testemunhássemos que por Deus ele foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas dão sobre ele testemunho de que, por meio do seu nome, todo o que nele crê receberá o perdão dos pecados. Até aqui. Que Deus possa nos abençoar na meditação da sua palavra, na reflexão desta mensagem desta noite. Vamos orar? Pedindo que o Senhor nos abençoe e nos faça entender, recepcionar o conteúdo deste ensinamento. Muito obrigado, Senhor. A tua palavra, ela é sempre bem-vinda e nós estamos com os nossos corações abertos, com a nossa mente, ó Pai, receptiva à iluminação do teu Espírito, ó Pai, à proclamação do Evangelho. Que o Senhor fale conosco, como os profetas do Antigo Testamento falaram, ó Pai, palavras de verdade, recheadas com a ternura do Senhor, do teu coração, e que todos nós possamos receber, ó Pai, a exortação do alto, como já temos recebido nesta noite, e que a nossa vida possa ser confrontada, totalmente, Senhor, tocada pela tua palavra, que haja transformação no nosso ser, ó Pai, que todos nós que aqui estamos podemos dar bom testemunho do Evangelho a este mundo corrompido, a este mundo que precisa ouvir falar do teu santo nome. Que não só as nossas palavras, mas também as nossas vidas, Senhor, falem às pessoas, e assim como o Senhor andou fazendo bem, que assim seja na vida da igreja que se chama pelo seu santo nome, ó Pai, que possamos andar fazendo bem aqui, dando testemunho do reino do Senhor, de que o Senhor reina sobre nós, reina sobre a sua igreja, reina neste lugar, ó Pai, reina nas nossas vidas. Muito obrigado. Nós te pedimos que o Senhor abra a mente, o nosso entendimento, traga-nos clareza pelo teu Espírito através desta mensagem nesta noite. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. O reino de Deus chegou, o reino chegou, e Jesus andava fazendo o bem. É algo fascinante a gente conhecer a vida de Jesus, especialmente na perspectiva do seu ministério público, que durou cerca
de 3 anos. Para muitos, o ministério de Jesus público teve início em uma festa de casamento, a festa em Caná da Galileia, quando Jesus transformou a água em vinho. Outros há que defendem que foi por ocasião do seu batismo. Mas não importa se foi num momento, se foi em outro momento. A verdade é que o seu ministério iniciou tendo Jesus cerca de 30 anos de idade. O ministério de Jesus, ele transcorreu basicamente na Palestina, tendo a cidade de Cafarnaum como a sua base ministerial. A Palestina, ela consistia numa pequena faixa de terra com uma área de cerca de 20 mil quilômetros quadrados, com cerca de 240 quilômetros de comprimento e ao máximo de 85 quilômetros de largura. E no tempo de Jesus, as atividades que formavam a base da economia daquela época, naquele momento, eram a agricultura, a pecuária, a pesca e também o artesanato. Os impostos, eles eram rigorosamente cobrados pelos publicanos e o poder estava nas mãos dos romanos, do Império Romano, como a gente sabe. O centro político e religioso era Jerusalém e concentrava-se todas as coisas, a vida do povo, do centro religioso se concentrava no templo. E o quadro social daquela época mostra para a gente que Jesus exerceu o seu ministério entre algumas seitas religiosas e sociais, sociopolíticas também daquela época, conhecidos como, por exemplo, os saduceus, os escribas, os fariseus, os zelotas, os herodianos, os essênios, e também tinha os samaritanos, que eram judeus meio que ilegítimos, mestiços. Então a vida religiosa do povo judeu estava centrada em 2 polos fundamentais: o templo e as chamadas sinagogas, que eram uma espécie de congregações da época. E Jesus, ele nasceu, viveu, morreu em 2 polos, e ressuscitou e foi assunto aos céus dentro desse contexto histórico, dentro desse contexto religioso, dentro desse contexto político. E através dos evangelhos, nós podemos conhecer os ensinos e os feitos de Jesus durante o seu ministério. Quando nós lemos o evangelho, que não são, na verdade, registros biográficos, porque deixam passar algumas coisas que biografias jamais deixariam passar, como, por exemplo, a sua infância, a sua adolescência, de uma maneira mais detalhada, mas a gente sabe que o evangelho foi registrado para evangelização, para contar quem Jesus era, para contar acerca do seu ministério. Então, quando nós lemos o evangelho, o que a gente aprende, propriamente dito? A gente aprende sobre os seus ensinos, a gente aprende sobre os feitos que ele realizou durante o seu ministério ali. Então, ele ensinou com tal autoridade, diz as Escrituras, que ele provocava um certo assombro em muitos dos seus ouvintes. Você vai ver que ele, diferentemente dos fariseus, dos escribas, daqueles que discursavam e ensinavam na sua época, dos sábios entendidos, Jesus, ele falava com autoridade. E essa autoridade comovia, chamava a atenção, irritava aqueles que eram sábios entendidos na sua época. E durante o seu ministério público, Jesus apresentou ensinos novos, Jesus apresentou ensinos revolucionários, oferecendo novos rumos para a vida social, novos rumos para a vida econômica, novos rumos para a vida política, novos rumos para a vida religiosa. Em sua missão de fazer o bem, a Bíblia vai dizer que ele adotou conceitos, ele adotou práticas revolucionárias, subversivas à sua época, e à luz dos princípios do reino de Deus, a gente vê o quanto ele influenciou pessoas naquele momento de então. E nós, nessa oportunidade que temos hoje, vamos pensar o quanto a nossa história é influenciada pela mensagem, pelo ensinamento, pelo que Jesus Cristo fez naquela época.
Então, o que a gente vê os cristãos fazendo hoje, na verdade, sofre uma influência direta, porque nós somos discípulos de Jesus, daquilo que Jesus fez na sua época, daquilo que Jesus falou na sua época. Porque ser discípulo de Jesus é pensar como Jesus pensou, falar como Jesus falou, agir como Jesus agiu, andar como ele andou, pensar, fazer o que ele fez. Isso é ser um discípulo de Jesus. E enquanto nós vivermos aqui, estaremos sempre sendo trabalhados por Deus para essa questão do discipulado, porque nos tornamos discípulos cada dia, em cada área da nossa vida nós somos norteados, tratados, nós somos confrontados, e a gente tem dito aqui reiteradamente que a mensagem do Evangelho é uma mensagem de confrontação. Por quê? Porque ela quer formar em nós o caráter de um verdadeiro discípulo de Jesus, que todos nós aqui temos uma tendência de não ser. Essa é a questão. Nós temos uma tendência de não ser discípulos de Jesus, e a mensagem do Evangelho vem nos confrontar. Ela é confrontadora, ela tira a gente da nossa zona de conforto, exatamente pelo fato de que ela quer transformar a gente, cada um de nós, pecadores e falhos que somos, em discípulos de Jesus, que adotam os princípios básicos do reino de Deus e aplicam na sua própria vida. Então, nesse estudo, a gente pretende realçar alguns desses conceitos, algumas dessas práticas, as quais devem ser conhecidas e devem ser praticadas pelo povo que se chama pelo nome do Senhor Jesus. E nessa noite a gente quer acreditar que o Espírito Santo há de tratar o nosso coração, a nossa consciência, a nossa mente, a nossa vida, a fim de que nós sejamos impactados, confrontados pela palavra de Deus. E contextualizando, como a gente disse assim a respeito do reino de Deus, a gente quer falar sobre o reino de Deus, sobre essa perspectiva do reino de Deus, sobre essa perspectiva dos ensinamentos de Jesus, que Jesus nos ensina nos evangelhos, que os evangelistas registram ali exatamente para o nosso ensino, para o nosso crescimento, para a nossa prática de fé. Então a gente quer pegar esses princípios hoje e aplicar a nossa vida de uma maneira bem prática, pegar os conceitos, pegar aquilo que o Evangelho apresenta ali e tornar esses conceitos, essas práticas para as nossas vidas de uma maneira mais latente, mais prática. E se é que a gente pode dizer assim, 3 coisas, conceitos práticos ali, não considerem Deus com letra minúscula, Deus com letra maiúscula. Na hora que eu coloquei tudo minúsculo, diminuiu Deus ali, mas Deus é com letra maiúscula. Então, se tem 3 coisas que a gente pode ver na vida de Jesus, observar na vida de Jesus, no ministério de Jesus, é o que a gente está fazendo aqui, analisando o ministério de Jesus para a gente aplicar a nossa própria vida. São 3 coisas que a gente vê e observa na vida dele, na prática dele, a maneira como ele conceitua isso de uma maneira não só teórica, mas também prática, é de que ele fazia isso daí. Primeiro, havia uma substituição do que significa poder para o serviço. Então Jesus ele substituiu na sua própria vida e ministério o poder, o exercício do poder para o serviço. Ele viveu para servir. Outra coisa, Jesus ele trouxe uma espécie de nivelamento fraterno das pessoas. Ele sempre tratou as pessoas no mesmo nível e de uma forma muito fraterna e amorosa. A gente vai ver isso. Em terceiro lugar, a questão do cuidado integral com o ser humano. Ele tinha uma visão do ser humano holística. Ele tinha uma visão a respeito do ser humano que abrangia o homem como um todo. E aí a gente vai observar Jesus fazendo, observar como que Jesus agia e tentar aplicar esses princípios à nossa vida coletiva e à nossa vida particular enquanto igreja e discípulos de Jesus. Então, no primeiro momento, vamos trabalhar a questão da substituição do poder pelo serviço. Jesus Cristo sempre esteve diante de autoridades, sempre esteve lidando com os poderosos, chegando a ser condenado por poderosos. Ele era visto pelas autoridades como uma ameaça, a gente sabe disso, né? Porém, mesmo sendo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores,
Jesus sempre ensinou a respeito de uma vida de serviço, a respeito de uma vida de humildade, a respeito de uma vida desprovida de qualquer vaidade, de qualquer soberba. Com isso, ele apresentou um conceito diferente e revolucionário que produziu uma mudança radical. Sabe qual foi o conceito? Ele sempre ensinou os seus discípulos e ensinou aqueles que estavam em seu redor, de que maior é aquele que serve. Maior é aquele que serve. Maior é aquele que está disposto a servir. Quer ser maior no reino dos céus? Então sirva. Sirva. Porque maior no reino é o menor, é aquele que serve. É aquele que está disposto a servir humildemente. Então, nos evangelhos, é possível encontrar com clareza e muita objetividade esse ensino da parte de Jesus. Você vai encontrar em várias passagens bíblicas, e uma das maiores evidências dessa substituição do poder pela vida de serviço está na própria encarnação de Jesus, como já foi salientado, por exemplo, por Paulo em Filipenses capítulo 2, ele vai falar que Jesus, ele se encarnou, ele se humilhou, ele deixou o seu estado de glória, ele deixou a sua posição de glória, de majestade, domínio e poder, e ele se humilhou. É aquilo que a gente chama de doutrina da quenose, né? Se humilhou, ele se esvaziou para habitar entre nós. Se há uma evidência clara dessa substituição do poder pela vida de serviço, é essa que Paulo coloca em Filipenses capítulo 2, que ele deixou, ele aniquilou a si mesmo, ele esvaziou-se e tomou a forma de servo, diz o texto. Ele tomou a forma de homem e serviu e foi tão homem ao ponto de morrer. Então, irmãos, é muito importante a gente observar essa característica na pessoa de Jesus. Também a gente observa uma evidência maravilhosa dessa substituição do poder pelo serviço. Aí a gente pensa que às vezes a gente faz uma confusão, né, entre humildade e serviço, mas humildade é uma qualidade, é um adjetivo, é um predicativo da pessoa, é algo que a pessoa tem, ela é humilde, ela é simples, mas não necessariamente uma pessoa que é humilde e é simples, ela serve. Porque a gente às vezes confunde que o verdadeiro ensinamento de Jesus ali, quando ele estava na ceia com seus discípulos e ninguém tomou a atitude que ele tomou de pegar a toalha, pegar a bacia e lavar aos pés dos discípulos, a gente acha que ali o ensinamento é a humildade, mas não é a humildade, o ensinamento ali é o serviço. O principal ensinamento naquela passagem bíblica não é a humildade. Ele foi humilde? Foi humilde. Mas mais do que a humildade, a gente vê ali a característica de servo. E ele deixa claro que é isso que ele quer que os seus discípulos façam, né? Vocês não entenderam o que eu vos fiz? Faça isso vocês também aos seus irmãos. O que ele quer é, na verdade, que a gente pegue o exemplo, tome o exemplo dele e faça como ele fez, servindo as pessoas. Sobre a vida comprometida com o serviço, assim escreveu um teólogo chamado Roland Sider. Ele diz o seguinte: se 1/10 dos cristãos de todo o mundo começasse realmente a seguir o modelo de Jesus, haveria um desejo de se desfazer da preocupação egoísta com a própria maneira abastada de viver e, em vez disso, concentrar-se-iam nas necessidades dos pobres e dos não evangelizados. Eles se identificariam tão plenamente com os que precisam do Evangelho e com os que precisam de alimento e justiça, quanto Jesus, que tomou a forma de um escravo. Veja, irmãos, que o que esse teólogo está dizendo é que se 1/10 dos cristãos realmente começasse realmente a seguir o modelo de Jesus, haveria um desejo desenfreado na igreja de se desfazer dessa característica egoísta, né, com a própria maneira abastada de viver, seja
economicamente falando, ou seja, espiritualmente falando, e as pessoas seriam mais generosas, teriam um olhar doador, teriam um olhar de serviço para com o próximo. É importante a gente perceber que Jesus, em seu ministério, ele viveu para servir, ele viveu para se doar, ele viveu de forma generosa, sempre se preocupando com as pessoas que estavam em seu redor. Nós precisamos fazer o mesmo. A igreja, ela é conclamada a viver segundo esse ensino do Mestre. Entretanto, o que se percebe em determinadas comunidades cristãs, e quase que uma ignorância desse ensinamento, é que as pessoas, elas vivem cada vez mais para si mesmas. Vivem de forma egoísta, vivem de forma individualista, não imitando o seu mestre Jesus. Se nós fôssemos imitar Jesus, nós teríamos um comportamento muito mais generoso, um comportamento muito mais altruísta, um comportamento muito mais para fora do que para dentro de nós mesmos. Quando isso acontece, infelizmente, a soberba passa a reinar e o exibicionismo, a supervalorização daquilo que é material, toma conta de cada um de nós. Você vê que as pessoas estão cada vez mais materialistas, independente se são ou não cristãs. Quantas pessoas materialistas que nós conhecemos, quantas pessoas egoístas, exibicionistas, que supervalorizam o poder, a fama, as coisas que têm, né? E aí a vida cristã, ela se torna algo muito esquisito, porque inclusive há uma teologia dizendo que você precisa conquistar cada vez mais monetariamente, materialmente, e que ser abençoado significa você ter uma vida cristã abastada, sem enfermidades, sem escassez e sem nada disso. Então você vê que é uma teologia do triunfo, a teologia que sempre vence, uma teologia que é mais assim, pode ser mais comparada com ganhar na loteria. Então, observe os irmãos que em nenhum momento essa teologia, essa igreja, essa maneira de se pensar, essa maneira de se pregar, mostra essa ideologia do serviço. Para essas pessoas, a vida cristã não é o serviço, a vida cristã é um grande negócio, onde você vai para lá para poder ganhar, para poder conquistar, para poder angariar, para poder subir, para poder ascender, para poder se tornar uma pessoa superpoderosa. E aí quanto mais você tem, mais abençoado você é. Mas Jesus não foi assim. Jesus não agiu assim. Jesus não andou assim. Jesus não fez assim. Quando ele chamou discípulos, ele falou assim, pega só umas coisinhas ou outra, coloca aí e vamos que vamos. Mas Senhor, o que a gente vai fazer? A gente precisa ter alguma coisa para poder ter o suporte, alguma coisa. Não, fique tranquilo que o Senhor vai providenciar tudo. Nós estamos muito preocupados, infelizmente, em ganhar, em adquirir, em angariar, em reservar, em guardar, enquanto tem um monte de pessoas precisando que nós a sirvamos. O quanto que nós temos disponibilizado para servir as pessoas? O quanto que nós temos disponibilizado dos nossos dons, dos nossos talentos, dos nossos recursos para servir as pessoas? É muito fácil, irmãos, quando a gente observar uma pessoa que precisa de uma cesta básica, a gente recorrer à igreja simplesmente. Por que a gente não disponibiliza do nosso dinheiro? Por que a gente não corre atrás de algumas pessoas que possam ajudar financeiramente? É muito fácil recorrer à instituição, e o que mais me indigna, e o que mais me deixa preocupado com essa mentalidade, é que às vezes as pessoas nem contribuem, vêm para cá pedir. Eu não estou falando das pessoas que não são crentes, não. Estou falando dos crentes, irmãos. Não contribui para o progresso do evangelho na igreja, e quando tem uma necessidade lá fora que ela precisava suprir, que Deus está despertando ela para ajudar, para ser generosa, ela vem à igreja. Observe a mentalidade. Se surgiu um desafio, Deus está chamando você. Se una com uma outra pessoa, ligue para uma outra pessoa e faça a sua parte. Jesus sempre fez assim. A vida cristã é uma vida de serviço. A vida cristã é uma vida de doação. A vida cristã é uma vida onde a gente vive para servir as pessoas. A igreja é uma agência de trabalho, em que todos os cristãos são desafiados a servir a Cristo, enquanto servem os outros, utilizando seus dons, utilizando seus talentos,
conferidos pelo Senhor a cada um de nós para que a gente possa ser bênção na vida das pessoas. Nós precisamos, irmãos, mudar a nossa mentalidade de cristianismo. A gente quer usar a igreja como uma espécie de lugar onde a gente vem, aprende, ouve, mas não põe em prática aquilo que a gente aprende. Deus está nos chamando, o Espírito Santo está nos incomodando nessa noite, a que nós possamos substituir o poder pelo serviço. Pelo serviço. Nós precisamos servir as pessoas. Não estar atrás de status, de posicionamento, de visibilidade, mas simplesmente entender que na igreja nós temos a oportunidade de servir, e na comunidade também temos a oportunidade de servir as pessoas. Servir as pessoas, como Jesus fez. Outra coisa importante que a gente precisa também fazer é aprender com Jesus sobre a questão do nivelamento fraterno das pessoas. Jesus sempre olhava para as pessoas de uma forma onde ele nivelava cada uma delas. Havia um nivelamento fraterno da parte de Jesus para com as pessoas. Jesus demonstrou o tempo todo o amor fraternal a todas as pessoas com quem ele tinha contato. Ele fazia o bem a todos, e estava sempre enxergando cada oportunidade que tinha para ajudar aquelas pessoas que estavam ao seu redor. Ele fazia isso sem nenhum preconceito, pois considerava a todos iguais, promovendo assim um nivelamento fraterno entre as pessoas. É por isso que muitos defendem a ideia de que Jesus fez opção pelos pobres. Tem alguns que defendem essa ideia, tem uns que vão até o extremo falando sobre isso, né? Que a teologia, que é uma outra teologia também, teologia chamada teologia da libertação, né? Que muito usada por algumas correntes da Igreja Católica, principalmente aquelas que trabalham com comunidades eclesiais de base, tendo como principal expoente aí Leonardo Boff, Clóvis e outros, né? Também o Frei Beto e tudo mais. Então, irmãos, o que a gente precisa aprender aqui? Que Jesus, embora ele tenha olhado com simpatia para os pobres, a verdade é que Jesus procurou se relacionar bem com todas as pessoas, não só com uma classe de pessoas, mas com todas as pessoas, e a todos ele tratou com amor e também com dignidade. Jesus não excluiu ninguém do seu convívio. É oportuno lembrar aqui a maneira como ele tratou diferentes pessoas em situações diversas. Por exemplo, se você for ler Lucas capítulo 18, versículo 15 a 17, você vai ver Jesus ressaltando o valor das crianças. Se você for ler João capítulo 4, verso 9 a 27, você vai ver que Jesus quebrou o preconceito racial e o preconceito de gênero ao conversar com uma mulher, e uma mulher samaritana, e que não era algo que não era comum de se ver na época dele. Então ele quebra o preconceito racial, quebra o preconceito de gênero e fala com a mulher, trata uma mulher de problemas existenciais que ela está vivendo, emocionais que ela está vivendo. Você vai ler também em Lucas 19, verso 1 ao 10, que Jesus hospedou-se na casa de um homem rico que era acusado de corrupção e argumentou, inclusive, dizendo: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então Jesus, ele estava o tempo todo tendo contato com essas pessoas, né? Sejam elas crianças, mulheres, samaritanos, ou seja, né, mestiços, corruptos, ricos, enfim. Também vai dizer a palavra de Deus em Mateus 9, quando Jesus salva Mateus, que ele vai à casa de Mateus e come com publicanos e pecadores. E ele também ensina, ele determina, ele traz um imperativo à vida dos discípulos, dizendo que eles deveriam, e nós devemos também, amar os nossos inimigos, porque ele mesmo amou os seus inimigos e amou os seus traidores.
Então esse nivelamento pelo amor está também descrito em suas palavras, quando ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele não faz distinção, ele diz: vinde a mim todos vós. Então o convite é extensivo a todas as pessoas indistintamente. Vejam, irmãos, que Jesus, enquanto exerceu o seu ministério, enquanto ele fez o bem demonstrando amor, generosidade, fraternidade, nivelando as pessoas. E nós, como igreja, precisamos fazer o mesmo. Na igreja esse conceito não pode ser ignorado, pois é assim que o Senhor quer que o seu povo viva. Ele quer que nós vivamos de forma fraterna com as pessoas. Esse lugar, essa igreja e as nossas próprias famílias e vidas precisam ser lugares onde as pessoas se sintam acolhidas. Não pode ter entre nós nenhuma espécie de distinção. Não pode haver entre nós, igreja, irmãos, cristãos, discípulos de Jesus, família que se diz cristãs, não pode haver indiferença, não pode haver sentimento de exclusão nas pessoas em relação a nós. Elas não podem se sentir excluídas. Não pode haver entre nós espécies de grupinhos, panelinhas, onde há pessoas preferidas no grupo e outras são excluídas. Não pode haver isso. Eu sei que muitas vezes nós temos afinidade mais com um ou com o outro. Não estamos falando aqui de você ter afinidade, de comer na casa das pessoas. Não estou falando disso. Eu estou falando de as pessoas se sentirem excluídas, não se sentirem parte daquilo, entrarem e saírem da igreja e tudo que elas perceberem é a frieza afetiva da parte das pessoas. Nós não podemos ser assim. Nós temos que acolher, nós temos que ser amigos, colegas, irmãos. Temos que ter fraternidade entre nós, temos que ter amor fraterno entre nós, temos que ter harmonia entre nós, temos que ter esse tipo de acolhimento. A igreja precisa ser um lugar de acolhimento, um lugar de refrigério, um lugar de aquecimento espiritual, um lugar onde as pessoas se sintam bem. Não porque fizemos um monte de coisa para que elas se sintam bem, propaganda, marketing, ou preparamos um momento de apresentação para elas, onde elas se sentem constrangidas. Não estou falando disso. Ou elas saem e ganham uma caixa de bombom. Não, irmão, a gente não está falando disso. A gente está falando de sentir o calor humano, sentir a presença de Jesus na nossa vida. As pessoas se sentirem amadas por nós, porque percebem que a gente está vivendo o Evangelho de Jesus, né? Nós precisamos dar lugar a um relacionamento interpessoal amplo, inclusivo, imparcial, independente da cultura, independente do nível social, independente da situação econômica da pessoa. Se a pessoa chega aqui, ela não tem uma situação econômica boa, abastada, ela precisa ser tratada da mesma maneira, porque Deus, Jesus sempre nivelou as pessoas na mesma maneira. Eu falei esses dias com alguém, eu não me lembro quem foi, que a igreja é ou deveria ser o principal lugar onde as pessoas se sintam iguais, que aqui não há diferença. Quem ganha muito, quem ganha pouco, aqui não faz diferença. Ah, não, é porque aquela pessoa ela é melhor tratada porque ela dá um dízimo maior do que aquela que não. Que isso, irmãos? Aqui não tem ninguém que dá dízimo mais do que o outro. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam disso? Quem entrega os seus dízimos, ninguém dá dízimo mais do que o outro. Que é o dízimo. Se eu dou 100 reais, o irmão dá R$1, é dízimo. Não faz diferença alguma. Para Deus não há diferença. Irmãos, nós precisamos entender isso. Nós não podemos ser medidos pelo nosso nível social, pela roupa que a gente veste, pela casa onde a gente mora, pelo carro que a gente tem, pelo tipo de sapato que a gente usa. Não pode ser assim, irmãos. Por isso que eu também não sou a favor de se vestir, eu tenho falado isso aqui, né? De se vestir de uma forma tão glamourosa que chama a atenção tanto das pessoas, que Jesus Cristo ele é simplesmente ofuscado pela glória e pelo brilho com que as pessoas se vestem na igreja. A gente precisa ser simples. Simples. Nós precisamos ser simples. De modo que a pessoa que quando chega até nós, se ela for nos dar um abraço, ela não se sinta constrangida de abraçar, amarrotar a nossa roupa, pisar no nosso sapato.
A gente precisa ser simples, irmãos. Simples. Amorosos. Precisamos ser inclusivos, interpessoais, amplos, imparciais. Isso não é fácil de ser praticado, mas olhando para Jesus, não há outra maneira correta de se viver como verdadeiros cristãos, senão assim. Nós precisamos ser desse jeito. As pessoas que passam por nós na rua, quando a gente sai da igreja, elas precisam ver que nós não somos crentes repelentes, mas nós somos crentes atraentes. Crentes que atraem pessoas, simpáticos. A diferença da igreja de Atos para muitas igrejas dos nossos dias é que eles eram simpáticos àqueles que viviam em seu redor. Eles caíam na graça do povo, tinham simpatia. Gozavam dessa simpatia. Por isso o Senhor ia acrescentando cada dia aqueles que haviam de ser salvos. Por quê? Porque a igreja era uma igreja simpática, uma igreja acolhedora, uma igreja amorosa, uma igreja que praticava o bem, que fazia como Jesus fazia. E nós precisamos fazer da mesma forma. Observe os irmãos, que a primeira coisa que Jesus nos ensina é a substituição do poder pelo serviço. A igreja precisa ser cada vez mais capaz de servir e não buscar simplesmente ter poder, posicionamento. Não, os cristãos e a igreja precisa ser uma igreja e ser cristãos capazes de servir. Segundo lugar, precisa nivelar as pessoas de forma fraternal, amorosa. Nós precisamos fazer como Jesus fez. Em terceiro lugar, a gente pode perceber que Jesus, em seu ministério, ele tinha o cuidado integral para com o ser humano. Ele olhava o ser humano de uma maneira holística, um todo, inteiramente. No decorrer da trajetória ministerial de Jesus, percebe-se com nitidez que o seu cuidado para com o ser humano era de modo integral. Ele não olhava o ser humano de uma maneira só, unilateral, parcial. Ele olhava o ser humano de uma maneira integral, holística. Ele atendeu a todas as necessidades das pessoas. Nenhum aspecto da vida humana ficou sem ser atendido por Jesus. Aqui ele pode ser mencionado como um bom pastor, por exemplo. Se você for ver na Bíblia, em João capítulo 10, você vai ver que ele pode ser considerado bom pastor que cuida das ovelhas a ponto de dar a sua própria vida por ela. Quem é o pastor que dá a sua vida pelas ovelhas? Senão Jesus. E nós aprendemos com Jesus isso aqui. Portanto, nenhum aspecto da vida humana ficou sem ser atendido por Jesus. Um texto importante é o texto de Mateus capítulo 9, versículo 35, que resume muito bem o ministério de Jesus em 3 palavras. O texto, ele diz assim para a gente: percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Vejam que há aqui 3 palavras que definem muito bem a extensão do ministério de Jesus. As palavras são ensino, pregação e cura. O texto diz que Jesus ensinava nas sinagogas, a atenção voltada para o intelecto. Ele queria que as pessoas fossem intelectualmente servidas, intelectualmente alimentadas. Ele queria que as pessoas fossem intelectualmente abastadas, preparadas, transformadas. Porque a transformação, como foi lida aqui no início do culto, ela vem pelo entendimento, pela clareza, pela luz que nós recebemos do Evangelho, pela palavra de Deus. A renovação do entendimento, intelectualmente, não precisava ter ensino. Por isso que ele ensinava. Um grande percentual do ministério de Jesus está no ensino, gente. O grande percentual, a maioria,
A maior parte do seu ministério está totalmente focada no ensino e na pregação. E o texto continua pregando o evangelho do reino. Então a atenção não era só voltada para o ensino sistemático, mas também era voltado para as necessidades do coração e da alma e das emoções das pessoas. Porque se o ensino atinge o intelecto, a pregação, ela atinge as pessoas nas suas áreas mais emotivas. O coração, a alma e as emoções são alcançadas por meio da pregação. A pregação, ela é muito mais poderosa do que o ensino, porque se o ensino trabalha a mente, a pregação atinge as nossas emoções e também as nossas vontades. Então, vejam que Jesus, ele ensinava e ele pregava. Ensinava por quê? Porque ele tinha uma atenção voltada para o intelecto. Ele pregava por quê? Porque ele queria que as necessidades do coração das pessoas, da alma das pessoas, das emoções, fossem supridas. E em terceiro lugar, curando toda sorte de doenças e enfermidades. Aqui está a atenção voltada para as necessidades da mente e também do corpo, porque as enfermidades não são só do corpo, as enfermidades também são da alma e da mente. Então Jesus, ele usava o ensino, usava a pregação e usava o poder que ele tem de curar, que ele tinha de curar no exercício do seu ministério. E esse conceito revolucionário deixado por Jesus mostra a sua preocupação com todo homem, com o homem todo. O evangelho era pregado para todo homem e o homem todo. Da mesma forma, tem que acontecer nos nossos dias. Jesus estava em uma casa uma vez pregando o evangelho quando foi surpreendido com o aparecimento de um leito no qual se trazia um paralítico. Vocês lembram dessa passagem? Marcos capítulo 2, versículo 1 ao 12. Ele estava numa casa, de repente, descem até o lugar onde ele está, no cômodo onde ele está, um paralítico, trazido, de forma suspensa, por 4 amigos que suspendem ele ali. Cuidou daquele homem de modo completo, o texto diz, pois antes de curá-lo, percebeu a sua necessidade espiritual, perdoou os seus pecados e ofereceu-lhe a cura. O paralítico, diz o texto, saiu alegre, dando glórias a Deus, e Jesus cuidou do homem em seu problema não só físico, mas também espiritual. Então é assim, irmãos, que nós percebemos que a gente precisa também tratar. Eu tenho pensado muito a respeito desses assuntos. Eu estou lendo 2 livros simultaneamente a respeito da igreja e do seu papel na sociedade, do papel transformador, a questão do crescimento, mas também a capacidade que a igreja tem de tratar as pessoas no que diz respeito à recuperação, a curar as almas, as pessoas, as feridas das pessoas, aquilo que o Sidney Costa, no seu livro Complicadeiras, chama de dobras da alma. A igreja foi chamada para desdobrar essas dobras pela palavra de Deus, porque Jesus sempre fez isso. Ele pegou aquela mulher samaritana e desdobrou a sua alma, estava cheia de dobras, toda amarrotada. Nós precisamos fazer a mesma coisa. Eu observo que a igreja precisa acordar. A igreja precisa acordar para essa realidade e estabelecer prioridades, elaborando projetos, elaborando metas, definindo sua visão, a sua missão, de modo a atingir todas as áreas da vida humana. Ela não pode ficar apenas cuidando do espiritual, mas deve se preocupar com as questões de ordem física, emocional, moral, intelectual, social e tantas outras questões. É hora de nós despertarmos, é hora de nós termos uma ação mais eficaz na nossa sociedade, no nosso bairro. O que nós temos feito pela nossa sociedade? A gente reclama, a gente diz, tem tanta coisa ruim, tanta criminalidade, tanta coisa... E o que nós temos feito? Nós precisamos olhar os homens de uma maneira integral, não somente fazer convite para vir ao culto. Nós precisamos ir até as pessoas. Se elas não vêm até nós, nós temos que ir até elas.
Na verdade, nós fomos chamados para ir. Nós fomos chamados para sair. Mas sair para fazer o quê? Para fazer o que Jesus fez. Nós fomos chamados para fazer exatamente o que Jesus fez. O que Jesus fez? Ele ensinou, ele pregou e ele curou. A nossa comunidade, o bairro da Nova Angra, precisa ver a nossa igreja como lugar de cura, um lugar de recuperação. Nós precisamos transformar esse lugar em lugar de recuperação. Foi por isso que recentemente eu fui buscar auxílio, ajuda de um amigo que em janeiro, bem provavelmente, na verdade, em fevereiro, a gente até mudou de data, eu já passei para ele uma outra data. Ele virá aqui para treinar um grupo de pessoas da nossa igreja, para a gente trabalhar grupos de mútua ajuda. Com os princípios do AA, a gente trabalhar recuperação, tratar de pessoas. Ir até as pessoas da nossa comunidade, dizer que a gente tem aqui um centro que a gente vai tratar, curar pessoas na alma, ouvir, compartilhar. Um grupo de mútua ajuda, onde nós vamos orar por elas, nós vamos pregar o evangelho para elas, e a gente acreditar que Jesus há de fazer a obra. Não somente isso, irmãos. Nós fizemos aqui, há 2 anos atrás, um trabalho de mutirão missionário, onde nós colocamos advogados aqui, enfermeiros, e muitos outros mais tipos de profissionais, dentro desse lugar onde a gente transformou num centro social. As pessoas da comunidade vieram. A gente precisa fazer isso não só aqui, mas ir também até as pessoas. Às vezes coisas simples a gente pode estar fazendo por elas. Nós precisamos definir a nossa missão. E eu, quando penso nessa questão da visão, da missão, eu quero só relembrar aos irmãos algumas coisas importantes que nós temos falado para a nossa igreja, que nós temos dito que a gente quer ser utopicamente aqui, enquanto comunidade. Quando a gente pensa na filosofia de ministério da nossa igreja, a gente pensa em ser um sinal histórico do reino de Deus aqui, levando o evangelho todo para todo homem, priorizando relacionamentos, envolvendo todos os crentes, indo além dos limites, clero, culto, domingo, templo, treinando discípulos para fazerem novos discípulos. Nós queremos que isso seja uma verdade entre nós. Temos como fundamentos as escrituras, a evangelização e a valorização das pessoas. Nós falamos isso daqui em reuniões de membros aqui da nossa igreja, apresentamos 2 vezes aqui. Todas as pessoas que chegam à nossa comunidade de fé, a gente apresenta essas questões. Nós temos como fundamento essencial as escrituras. A Bíblia Sagrada é o cerne de todos os propósitos da nossa igreja. A orientação para a evangelização, a pregação das boas novas, o evangelho é o foco das realizações. A gente não pode fugir desse foco. Temos que ser intencionais nessa questão e valorizar as pessoas, muito mais do que valorizar estruturas e programas. Nós temos que valorizar pessoas, focar nelas, não trabalhar uma mentalidade de manutenção de programas e eventos. Nós não podemos ser assim, nós temos que focar as vidas. A quantidade de crianças que nós colocamos aqui na nossa festa da roça desse ano, crianças da comunidade. Esse ano nós tivemos mais pessoas visitantes do que pessoas crentes na nossa festa da roça. E essa é a nossa intenção. Não vendemos tanto quanto nós vendemos outras vezes. Mas qual é o problema? Se nós estamos alcançando a comunidade, estamos cumprindo nosso propósito quanto igreja. A gente não pode pensar em lucro financeiro. A gente tem que pensar em lucro para o reino de Deus. Conquistar pessoas. 3 princípios fundamentais da Escritura. Afirmamos que pessoas precisam de Deus, pessoas precisam de pessoas. Cremos que todo cristão é um ministro, um sacerdócio universal. Ou seja, a gente crê que cada um de nós tem um papel fundamental na igreja de exercer o sacerdócio. E ao mundo também de sermos sacerdotes. Nós podemos orar por eles, nós podemos parar as pessoas na rua, nós podemos dizer assim: eu posso orar por você, eu posso falar uma palavra de Deus para você. Não precisa chamar o pastor, não precisa chamar o oficial. Você pode fazer isso, eu posso fazer, todos nós podemos fazer. Isso não é privilégio, prerrogativa só de alguém que é ordenado para o ministério. Todo cristão tem um chamado de Deus para ser um sacerdote. Cremos que a igreja é um corpo vivo, orgânico,
de Cristo. Nós cremos nisso. Nós temos buscado, no que diz respeito aos valores, nós temos buscado uma adoração informal e inclusiva, pregação bíblica fiel, expositiva e contextualizada, ensino dinâmico contemporâneo, seja através dos pequenos grupos, dos cursos intensivos que a gente promove, ou mesmo das conferências que a gente faz aqui na igreja. A gente tem buscado e visado também relacionamentos discipulador, capacitador à maturidade, ao ministério, a evangelização e a multiplicação de discípulos de Jesus. Nem sempre a gente está conseguindo fazer isso, mas esse é o nosso ideal. E levar a cada um irmão a fazer isso. Liderança através de equipes, liderança leiga. Que a gente possa tornar essas pessoas cada vez mais discípulos de Jesus, trabalhando em harmonia e cumplicidade para o progresso do reino de Deus na terra. Outra coisa importante, essa questão da filantropia, do amor filéu aos que sofrem através da capacitação e destinação de recursos financeiros e humanos. Que não é só você, simples e puramente, dar uma bolsa de compra. Não é isso. Você precisa exercer diaconia, serviço, renovo, orar pelas pessoas, ajudá-las de uma maneira integral. Exercício missionário através do apoio da plantação de novas igrejas, ministérios a partir de pessoas movidas e capacitadas por Deus, estruturas estabelecidas e moldadas a partir de ministérios existentes e pequenos grupos multiplicadores. Ou seja, a gente quer transformar o lugar onde a gente tem de culto num lugar onde possa servir a comunidade, uma estrutura que seja simples, mas seja moldada para o serviço do reino de Deus às pessoas, que sejamos um lugar de transformação. Nem tudo está perdido, irmãos. Tem igreja que só pensa em si mesmo, como eu disse desde o início aqui da mensagem. Tem igreja que só pensa nos seus próprios ministérios, umbigo, fazendo um trabalho de manutenção. Mas tem igreja, eu conheço igreja aqui nessa cidade, e tenho conhecido igreja em outros lugares, que tem pensado no reino, pensado nas pessoas. Imagine a nossa igreja, no lugar onde a gente está comprando o nosso terreno, numa praça. A primeira coisa que Deus falou comigo através de uma pessoa em particular foi de que nós temos que transformar essa praça no lugar de acolhimento das pessoas. A gente tem que cuidar da praça, a igreja vai precisar cuidar da praça onde a gente vai plantar a igreja. Cuidar, se responsabilizar por ela. Servir a comunidade. Imagine a igreja cuidando da praça, limpando o capim na rua, irmãos. Tirando, cuidando, pintando meio fio, zelando. Nós vamos estar servindo a nossa comunidade. Nós precisamos fazer isso, usando do espaço que nós temos para atrair as pessoas e criar uma estrutura ali não faraônica para dizer que a gente tem, muito dinheiro e colocar carpete com gotículas de ouro, não, nada disso, irmãos. Uma vez uma irmã falou para mim assim: pastor, vou falar uma coisa para o senhor não me leve a mão, mas assim, eu tenho observado aqui vocês. Irmã, que bom, você tem observado. O que você tem observado? Assim, aqui vocês não têm trono, Vocês não têm trono para pessoa, para rei sentar, São tudo iguais, Falei, graças a Deus. A gente só tem aquelas cadeirinhas lá em cima porque a gente não tem como colocar do lado de baixo. Se a gente tivesse como colocar do lado de baixo, a gente não colocava a cadeira em cima. Isso é muito legal, pastor. Falei, glória a Deus por isso. A gente não está preocupado com isso, de ter um templo suntuoso, magnânimo, cheio de glória. Não, irmãos. Temos conversado com os nossos irmãos em termos um templo simples, elegante e funcional, que transforma o lugar numa estrutura estabelecida e moldada a partir dos ministérios que vamos criar para servir as pessoas. Não somente a igreja, mas as pessoas. Que as crianças da comunidade possam se beneficiar. Que os dependentes químicos possam se beneficiar. Que os que não têm, onde se amparar, possam vir e ser amparados por nós. Esse é o nosso papel. Estou concluindo. Apenas trabalhando a questão da visão. Mais um pouquinho. Nós temos dito que a visão ela descreve um status do futuro de uma comunidade respondendo a duas perguntas. Olhando para o futuro, como se pode descrever a IBC Peniel? O que a IBC Peniel quer ser amanhã? O que a gente quer ser amanhã?
Olhando para o futuro, irmãos, vislumbramos uma igreja como uma comunidade composta por pessoas transformadas por Jesus, referência no movimento de igrejas missionais, ou seja, onde a gente plante novas igrejas, pessoas que entendam o seu próprio chamado ministerial e missionário, caracterizada pela fidelidade no ensino e na prática da Bíblia, pela relevância em relação à cultura contemporânea e pelo comprometimento com a plantação de novas igrejas. E aí, para a gente exercer, para a gente alcançar essa visão, a gente usa a nossa missão. Para concretizar isso, a gente usa a missão. Enquanto a visão descreve o status do futuro, a missão descreve a atividade permanente da comunidade. O que precisamos fazer para nos tornar um sinal histórico do reino de Deus na terra? A resposta a esta pergunta define a nossa missão enquanto igreja. E a nossa missão seria mais ou menos essa aqui, ó. A Igreja Bíblica Congregacional Peniel é uma comunidade cristã comprometida em amar a Deus sobre todas as coisas, amar uns aos outros, promovendo relacionamentos discipuladores, bem como plantando novas igrejas que estejam atentas à cultura contemporânea e determinada a proclamar o Evangelho de forma criativa, acolhedora e transformadora. E aí a gente declarou essa missão, está aí no nosso cartaz, está nos jornaizinhos, está em tudo que a gente faz aqui. A gente tem também um prospectozinho que a gente manda para os irmãos às vezes, está na nossa página no Facebook da igreja. Enfim, está aí, ó. Resumidamente, a declaração da nossa missão é essa: amar a Deus e uns aos outros, comunicar o Evangelho de modo criativo, acolhedor e transformador, discipular pessoas por meio de relacionamentos e plantar igrejas saudáveis que sejam relevantes à cultura. Esse é o nosso chamado, essa é a nossa missão. É o que a gente quer fazer. É o que a gente tem como proposta de igreja. Então, meus amados, o meu desejo, o desejo do meu coração nesta noite é que a nossa história seja norteada pela história de Jesus. A história que a Igreja Bíblica Congregacional Peniel há de deixar aqui nesta terra marcada, registrada. A nossa marca, a história da igreja precisa ser embasada, solidificada pela história do próprio Senhor Jesus. A missão do próprio Senhor Jesus. Nós não temos uma missão particular. Nós somos inseridos na missão do próprio Deus. Nós temos o privilégio de participar da missão de Cristo. É Ele quem vai fazer tudo em nós, para a sua própria glória. É Ele quem vai agir na nossa vida e através das nossas vidas. Então, quando a gente olha para o ministério de Jesus, tudo que a gente precisa orar e pedir a Deus é o seguinte: Deus, faça com que o que Cristo fez, o ministério dele, possa ser perceptível na minha vida e na vida da igreja que eu sirvo. Os irmãos entenderam? O que eu preciso ver na Igreja Bíblica Congregacional Peniel é exatamente o que Jesus Cristo fez enquanto ele esteve aqui. Enquanto ele esteve aqui, como que ele agiu, como que ele trabalhou, como que ele ministrou. Eu preciso ser a mesma coisa. Eu preciso ver na minha igreja, na minha comunidade, a mesma coisa. Cristo precisa ser centralizado aqui. A pessoa de Jesus precisa ser honrada. A pessoa de Jesus precisa ser obedecida. A pessoa de Jesus que precisa ser o centro, o norte, o impulso de todas as coisas. Quando eu olho para o ministério de Jesus, eu me constranjo a ser igual a Ele, a fazer igual a Ele. E esse é o meu desejo nessa noite, que o Espírito Santo toque o seu coração através dessa mensagem e te faça ser cada vez mais parecido com Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, em nome do Senhor Jesus.